Boa noite, meu nome é Eva Rosane, espero que todos estejam bem. Vamos dar início à aula Geografia da População, é a nossa 7ª aula. Eu vou desligar a câmera para não ter comprometimento no áudio, para ficar mais claro. Se tiver algum problema, vocês podem me avisar, que aí a gente faz alguma coisa. Bom, vou desligar. Câmera. Pronto. Eu vou passar um conceito da geografia da população, um conceito básico. Tá? É o estudo de tempos em tempos da natalidade, mortalidade, taxa de crescimento, tudo que envolve uma sociedade. Vamos passar para o próximo slide. Censo Demográfico 2010 IBGE. Vocês estão vendo um mapa com uma população. O censo demográfico é a população que está distribuída num território, pode ser um local, uma cidade, um estado. O responsável por essa pesquisa é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esses dados são coletados em média de 10 em 10 anos. Esse ano nós teríamos o censo, porém ele foi adiado para 2021 por questão da pandemia, porque ele é feito um trabalho de campo, a domicílio, então poderia colocar em risco a população. Esse censo, ele traz dados para nós para saber como vive essa população, onde que ela está localizada. Se vocês tiverem alguma dúvida, estiver falando muito rápido, vou passar para o próximo. Para que serve? Como eu havia falado, saber onde se encontra. O IBGE faz um questionário básico, que as perguntas são: quantas pessoas residem num domicílio? Como elas vivem? Para que serve isso? Para direcionar melhor os recursos do Estado. Bom, esses dados são coletados em média de 10 em 10 anos. O investimento em planejamento do bem-estar da sociedade, investimento em políticas públicas. Nós temos como exemplo ali a educação. A educação é contratação de funcionários, melhoramentos nas escolas, construção de novas escolas. Na saúde, construção de novos postos de saúde, hospitais, UPAs, UBAs. Temos também assistência social. Assistência social, a Bolsa Família e o que as famílias estão recebendo hoje, algumas, que é o auxílio emergencial. Nós temos em habitação também, são as casas populares, saneamento básico, asfalto, eletricidade, transporte. É responsável pela viabilidade tanto terrestre quanto marítima. Um exemplo da marítima é São José do Norte, onde que uma lancha faz a travessia de Rio Grande para São José do Norte. Vocês estão com alguma dúvida? Não, acho que não. Então, vamos lá. Eu vou dar continuação, qualquer dúvida, eu retomo e explico de novo. Ok, não entendeu? Eu retorno já. Vamos lá.
Só um minutinho que eu vou retomar o slide. O censo demográfico, deixa eu só repassar aqui. O censo demográfico é a quantidade de pessoas que tem em um determinado local. Como elas vivem, como elas estão. Deixa eu ver se eu posso explicar de uma outra maneira. Sim, é sobre vários aspectos. É como está a sociedade, como vive a sociedade. Tá. Qualquer coisa eu repasso de novo, não tem problema. Vocês me desculpem, hoje é a minha primeira aula, então pode perguntar, eu vou ter o maior prazer de responder, tá? Eu estou um pouco tensa. Vamos passar de novo. Vamos lá. Então, as políticas públicas tá legal. População absoluta ou total. Tá, isso aqui é bem tranquilo. População absoluta ou total é o número de habitantes que podemos ter num local ou numa área. Isso pode ser num país, num estado, numa cidade, num município. Esse exemplo que eu posso dar até numa sala, num quarto, é o número de habitantes total que temos num local. Bom, a densidade demográfica ou população relativa, tá? Aí nós temos que chegar num cálculo para ter a densidade demográfica. Tu pega o número total de habitantes e divide pelo quilômetro quadrado, metro quadrado. Então, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, segundo o censo do IBGE levantado em 2010. Divide ele por 8.516.000 quilômetros quadrados. Vai dar uma média de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Dá mais um pouquinho, mas aí a gente arredonda para ficar mais tranquilo. Tá? Entenderam? Vou dar a continuação. O Brasil é um país populoso, mas não é povoado. Ele ocupa o 5º lugar no mundo em populoso. Primeiro vem a China, a Índia, desculpa. Segundo, a China. Terceiro, Estados Unidos. Quarto, Indonésia. E o quinto, Brasil. O Brasil é um país populoso, mas ele não é um país povoado. Mas por que ele não é um país povoado? Um país, para ser povoado, ele tem que ter, em média, mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. E o Brasil tem 24. Porque ele tem grandes áreas, vastas áreas que não tem população. Então, vocês podem ver daqui a Porto Alegre, daqui a Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande. São vastas áreas que não são povoadas, não tem gente morando. Então, aí, povoado, olha só, o Brasil tem 24 habitantes por quilômetro quadrado. Povoado tem que ter mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Olha o exemplo de Mônaco. 16.620 habitantes por quilômetro quadrado. Para 24 do Brasil, é muita gente morando num pequeno espaço. Singapura ocupa o 2º lugar. 6.389 habitantes por quilômetro quadrado. Terceiro, o Vaticano, 2.093 habitantes por quilômetro quadrado. Quarto, Malta, 1.261 habitantes por quilômetro quadrado. Quinto, Maldivas, 1.163 habitantes por quilômetro quadrado. Bom,
O que isso acarreta para essa população que mora, que vive nesses lugares, com tantas pessoas, né? Não tem infraestrutura para suportar essa população, porque é muita gente no local. Olha a diferença do Brasil, que ele é populoso, para um país que ele é povoado. Por isso que o Brasil é populoso, mas não é povoado. Entenderam? Tá entendido? Qualquer dúvida, vão colocando que eu repasso. Isso aqui é bem importante. Próximo slide. Taxas. Taxa de natalidade é o número de nascidos a cada 1.000 habitantes por ano. Então, essa taxa são de nascidos vivos. Deixa eu ver aqui. Nascidos vivos. Hoje, leva 2 dias para registrar uma criança. Ela já sai até com CPF do hospital. É obrigatório. Não é como antigamente, que no interior mesmo, pegava 4, 5 filhos e levava fazer o registro. Eles calculavam, esse tem 4, aquele tem 10, esse tem cara de 12. Hoje já não. Para o Estado ter uma melhor organização, um melhor controle, na verdade, sobre a população, antes do nenê sair do hospital, ele é registrado e é gratuito, tá? Então, número de nascidos a cada 1.000 habitantes por ano. Mortalidade é o número de mortes a cada 1.000 habitantes por ano. Acho que Mônaco, Singapura e Vaticano são cidades-estado, né? Sim, talvez isso explique a densidade populacional, povoamento. Sim, realmente são cidades-estados. É verdade. Mortalidade, tá. Número de mortes a cada 1.000 habitantes por ano. Então, essas mortes, elas são contabilizadas, mortes, acidentes, homicídios, causas naturais. Então, todas elas são contabilizadas. Tá? Então, aqui, eu botei uma observação que é bem legal. Quanto em um país ou região maior a mortalidade, menos investimento na saúde. Não tem uma economia forte. Então, quanto maior a mortalidade, ele é um país que ele não é desenvolvido. Ele é subdesenvolvido. Ele não tem investimentos em políticas educacionais. As pessoas também não têm acesso, as mulheres. Então, ele se torna um país subdesenvolvido, com altas taxas de mortalidade. Essa mortalidade mesmo de criança são hoje, aqui no Brasil, já está bem avançado. Seria por falta de vacinação, não ter acesso à vacinação, desidratação. Então, isso tudo entra na taxa de mortalidade. Bom, fecundidade é o número de filhos que uma mulher pode ter ao longo de sua vida fértil, né? Ao longo da sua vida fértil, quer dizer, uma mulher pode ter 4, 5 filhos. A média brasileira está 1,8 filhos por família, né? Então, botei uma outra observação. Quanto a um país ou região maior a taxa de natalidade, pouco investimentos em políticas públicas. Quanto menor a taxa de natalidade, economicamente o país é desenvolvido. Bom, a taxa de natalidade menor, podemos dar um exemplo da política da China, que é a política do filho único, do Japão,
que já estão acarretando problemas para eles, porque está diminuindo a população, né? Eu acho que seria mais o Japão, na verdade, e a Rússia. Passar para o próximo slide. Tá entendido até aí? Quer que eu retorne para dar uma outra forma de explicação? Eu posso retomar. Senão, vou dar continuação. Crescimento natural ou vegetativo. Aí eu coloquei um gráfico aqui, ó. Primeira fase, olha só. Crescimento, aqui, ó. Taxa de natalidade, em cima, embaixo, taxa de mortalidade. Vê que eles estão acompanhando, ó. Taxa de natalidade alta, taxa de natalidade, de mortalidade alta também. País, esse gráfico aqui está dizendo com isso, país ou região pouco desenvolvida. Tá? Aqui no 2. Fase de transição, baby boom. Foi quando a população teve mais acesso a anticoncepcionais, vacinação para as crianças, saúde. Então, essa fase aqui é conhecida como baby boom. Olha como ela... Mas ela vem descendo. Aqui em cima ela está alta e vem descendo. Tá? E a taxa de na mortalidade já está caindo, ó. Tá? Aí vamos passar para a terceira fase. Taxa de natalidade, mortalidade cai muito, ó. Bastante. Então, tu vê que elas quase se juntam ali, ó. Aqui elas estão quase juntinhas. É bem importante entender o gráfico, porque provavelmente vai ter gráficos na prova do Enem. Então, ter o conhecimento do gráfico, interpretar ele com calma, é bem importante. Então, aqui já está querendo dizer que um país ele está em desenvolvimento. Ele não é totalmente desenvolvido, mas ele já está em desenvolvimento, porque já está ali, as mulheres diminuíram os filhos, a mortalidade também, então quer dizer que tem acesso a políticas educacionais. Bom, vamos passar para a quarta fase, ó. Aqui elas já estão quase juntinhas mesmo, tá? Crescimento negativo, vegetativo. O que acontece? Taxa de mortalidade maior que a taxa de natalidade. Um exemplo podemos dar assim, ó, nasce menos, mas nós já temos aquela população idosa. E então, aquela população, claro, vai morrer. Então, aqui, o que quer dizer esse gráfico aqui? Que esse país é desenvolvido. Um exemplo ali é o Japão e a Rússia. Mas o que acontece com essa estrutura aqui? Falta mão de obra. Porque o cara lá que tirou faculdade, ele não vai querer fazer o serviço braçal. Aí o que ele faz? Aqueles imigrantes japoneses que vieram, um exemplo para o Brasil, eles contratam eles para fazer mão de obra. Então, há uma falta de mão de obra. Não está funcionando bem essa estrutura. Posso repassar para o próximo? Tá tudo bem? Entenderam? Vou passar. Passei. Bom, vem para cá você também. É aquela quarta fase. Aqui vai dar mais uma clareza. É o incentivo à imigração. Porque eles precisam. É uma população idosa. Eles precisam de pessoas para trabalharem, produzirem. Né? Então, vem para cá você também. Nesta quarta fase, o país está desenvolvido. Falta pessoas economicamente ativas, que é o PEA. Ó, P, pessoas
economicamente ativas, tá? Isso é o PEA. O crescimento vegetativo está baixo, CV, ó. Crescimento vegetativo está baixo. Soma-se esses imigrantes ao crescimento vegetativo. Então, esses imigrantes que estão entrando no país, tu soma com o crescimento. Um exemplo, a população está em 100 mil, mas entrou 5 mil imigrantes. Então, 105 mil. Crescimento vegetativo, ele também soma esses imigrantes. Não nascidos. Olha, aí eu botei aqui, imigrante, entra. Emigrante, emigra, sai. Entenderam? Tem alguma dúvida? Esse aqui é meio chatinho mesmo. Não? Então, vou passar. Próximo slide. Êxodo rural. É o processo segundo o qual uma parte da população migra, de uma maneira geral, com caráter definitivo do campo para a cidade. Então, a cidade, esse êxodo rural, é quando as pessoas elas saem do campo, o Brasil começa a não ser mais um país tão rural e passa a ser um país mais urbano, né? É a migração. Então, aqui nós temos um senhor aqui vindo do campo em direção à cidade. Só que o que acontece? Nem todos tinham qualificação. Então, olha, as mulheres que laboravam no campo, né, elas passam a trabalhar em limpezas, fábricas, né, uma mão de obra que vem toda do campo para a cidade. Agora eu vou explicar melhor. Vamos passar para o próximo slide que eu vou explicar. Êxodo rural, os principais aspectos. Imigração do campo para a cidade, 1950 a 1970. Esse foi o período que o pessoal começou a migrar, né? Teve um choque cultural. O que é um choque cultural? Quem morava no campo plantava, o tempo parecia que não corria tanto, eles acesso era ruas mais de terra, na verdade, né, estradas de terra, né? As mulheres ficavam em casa para cuidar das crianças, cuidar da casa. Quando foram para a cidade, qual que foi o choque cultural? Tiveram que trabalhar, porque acesso às indústrias, ao trabalho. Então, a mulher, ela se torna mais dona de si, porque ela tem acesso a anticonceptivos, à escola, a política educacional, bem melhor. O declive da taxa da natalidade. Por que o declive da taxa da natalidade? Porque aí aquele tempo lá que ela tinha em casa, que ela cuidava dos filhos, aqui ela tem hora para começar o trabalho, hora para terminar. E hoje, uma criança, ela se dá de conta que uma criança sai muito caro para manter. É uma despesa bem grande, aí já começa a ter uma outra cultura. Por isso começa a diminuir a taxa de natalidade. Aí diz aqui, ó, acesso a contraceptivos, declive quando vai ter filhos, decide quando vai ter, porque aí ela já pode tomar uma decisão.
Lá atrás ela tinha 4, 5, 6 no Brasil rural. Ainda se falava assim, quantos filhos você teve? Eu tive 10. E a tua irmã, 8. Mas quantos vivos tu tem? 3, 4. Hoje ela já tem mais aquele poder de escolher, né? Aqui a inserção da mulher no mercado de trabalho. Com isso, começou a abrir novos horizontes. A mulher, ela começa a estudar mais. Ela ingressa nas universidades, ela começa a morar sozinha, ela se torna mais independente. Isso aqui são um dos aspectos da transformação do Brasil rural para o Brasil urbano. E tem dentre muitos outros. Tá? Agora, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, eu posso retomar alguma parte que não tenha ficado bem explicada, que não ficou com clareza. Tá bem claro? Tá. Senão eu posso tentar explicar de uma outra maneira também, tá? Bom, então deixa eu ver o que nós podemos mais acrescentar aqui. Vamos fazer, então, uma questão para ver se ficou bem entendido. Obrigada, Gerson. Eu estou me esforçando. Olha, estou mesmo. Quero ser uma ótima professora mesmo. Obrigada. Olha, eu botei um gráfico aqui e uma questão, por quê? Para a gente entender bem, né? Porque às vezes o entendimento ele é mais importante até, vamos supor, do que tu entendendo, tu consegue resolver. Na verdade, é isso aí. Se tem um entendimento, tu consegue fazer uma boa interpretação, tá? Então, aqui é um gráfico, ó. População residente por situação de domicílio no Brasil, ó. 1940 a 2000. Então, esse gráfico é desse tempo aqui, ó. Não sei se dá para ver bem. Então, olha aqui, ó. População urbana, esse bem escurinho cinza. População rural é o mais clarinho. Então, lá em 1940, ó, tinha 12,9 na população urbana. O Brasil ali, ó, o Brasil era bem rural. Aqui 28,3, eu acho. Vê que ele é mais que o dobro. 12, 24, 28. Então, era um Brasil rural. 1950. Aqui esses números tá complicado. Acho que é 15 ou 18,8. Urbano. Rural é o clarinho aqui, ó. Acho que tá em 22,2. O rural. Vê que já aumentou a população urbana de 1940 a 1950, em 10 anos. Então, vamos passar para 1960. Ó, rural, urbano, rural, que é o mais clarinho. Vê que já está quase se aproximando já, em 1960. Em 10 anos, olha, já se aproximou bastante. Vamos passar, então, para 1970. 60, 70. Olha que a população urbana, ela já ultrapassou a rural, ela já está em 52,1% e a rural está em 41,1%. Olha, em questão de 10, 20, 30 anos, 1940 a 1970, ela já... Bom, 10 anos se passou de novo. 1900
80. Olha a situação. A urbana já está quase o dobro da rural. 1991. Aqui se passa 11 anos. Olha só, a urbana quase triplicou e a rural, o Brasil deixa de ser rural realmente e passa a ser urbano. É aqui, 2000. Olha o urbano, olha o rural. Ele diminui muito. Isso também acontece por causa da mecanização do campo. Então, menos mão de obra, há necessidade no campo. A indústria, ela é um atrativo para essa mão de obra na cidade. Mas de 1940 a 2000, olha essa relação. Ele sai do rural para se tornar o urbano. A maior, que está localizado, a maior população é em São Paulo e Rio de Janeiro. Bom, aí temos aqui, ó, processo indicado no gráfico demonstra um aumento significativo da população urbana em relação à rural no Brasil. Esse fenômeno pode ser explicado pela. Então, é bem legal também, vamos supor, se você está com caneta, marcar a prova. Quando eu fiz a minha prova, eu marquei. Que aí eu podia se eu tinha alguma dúvida, eu mesmo tentava sanar ela. Ó, por que o aumento da população urbana em relação à população rural no Brasil? Esse fenômeno pode ser explicado pela esta causa. Pode ser explicado pela letra A, atração de mão de obra pelo setor produtivo concentrado nas áreas urbanas. Letra B, manutenção da estabilidade climática nas áreas rurais. Letra. Tá. Eu vou terminar e eu boto a enquete, aí já respondo, já vejo aqui com o Gerson. Deixa eu ver aqui. Na década de 1900, já apresentou um plano de industrialização, 50 anos e si. É isso aí mesmo. Talvez explique a virada ali da década, posteriormente, 1960. Eu estou apostando na letra A. Tá. C. Concentração da oferta de ensino nas áreas urbanas. D. Inclusão da população nas áreas urbanas e programas assistenciais. Letra E. Redução dos subsídios para os setores da economia localizada nas áreas rurais. Olha, vocês estão muito espertinhos, mas eu vou botar a enquete igual. Para aí. Olha a enquete. Ah, eu tenho que botar aqui. Vamos lá. Eu estou aprendendo também. Deu. Aí agora, vamos ver se pelo menos entenderam bem a explicação. Vou dar um minutinho para alguém se tiver alguma dúvida. Eu acho que até todo mundo já respondeu. Eu acho que eu já vou publicar o resultado.
publicar o resultado. Todos votaram na alternativa 8. Votaram. Que legal, não. Tá certo. Atração de mão de obra pelo setor produtivo concentrado. O que eu faço para fechar? Aqui. Agora já aprendi aqui. É a letra A. Tá certo. Bom, então, o que nós podemos fazer agora? Eu acho que nós podemos retomar alguma coisa que ficou em dúvida nos slides. Deixa eu ver aqui, podia retomar, deixa eu ver. Vou repassar. Um repasse rápido. Eu acho que o censo demográfico, acho que eu vou dar mais uma explicadinha. Para que serve o censo demográfico? Bom, ele é um órgão federal, como eu tinha falado, que a geografia está trabalha muito junto, né? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, esses dados também, eu falei em políticas públicas, né? Mas também eles podem ser colocados numa outra situação, em políticas privadas. Por exemplo, investimento de uma empresa. O Big, quando se instalou aqui em Pelotas, eles coletaram dados da onde? Do IBGE. Aí eles viram a capacidade da população de consumo. Se tinha como suprir, e na verdade suprir e pagar, na verdade, a instalação deles, eles se manterem aqui, né? Um exemplo é o Big, o Nacional, que é da mesma rede, o Max, agora o Stock Center, que é novo também. Isso é um exemplo de políticas, investimento de políticas privadas, tá? Vamos supor aqui em Pelotas, nós vamos ter, como é que é o nome aqui, para vereadores? Não, para prefeito nós vamos ter campanha para prefeito, tá? Como é que eles vão saber onde está essa população? Para eles poderem investir em propaganda. Eles vão recorrer aonde? Ao censo. E aí, exemplo, Areal, Três Vendas, Fragata. Onde é que está localizada essa população que mais eu vou ter retorno? Aí eles recorrem aos dados do censo para demonstrarem suas propostas para a população. Investimento particular, empresas também, onde que se instalam. O exemplo, São Paulo, por que as empresas se instalam lá? Porque tem uma grande população, tem uma mão de obra qualificada para exercer as funções de trabalho. Porto Alegre também, mas seria São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo é bem industrializada. Então, através dessa demografia, eles conseguem localizar essa população. Acho que ficou bem claro. Senão, eu posso explicar de novo. Bom, para que serve? Eu já expliquei. Agora, as políticas públicas, que eu já expliquei, que é educação, saúde, assistência social, habitação e transporte. Transportes, eu falei aqui de Rio Grande a São José do Norte, né, que é o transporte marítimo. Mas também tem no Amazonas, cidade de Amazonas, que as ruas lá, as avenidas são rios. Não são como nós aqui no sul, que são realmente avenidas. Lá eles dependem uma grande porcentagem do transporte aquático.
que é o investimento também que o Estado faz, é uma política pública. Deixa eu só ver mais uma coisa aqui. Ai, bate-papo. Na década de 1950, JK apresentou o plano de industrialização 50 anos em 5. Talvez isso também explique essa virada ali na década posterior, 1960. Estou postando a letra A. Tá certo. Deixa eu passar mais. A população absoluta, acho que ficou claro, que é o número total de habitantes que tem um local, né? Isso aí pode ser feito país, estado, cidade, município, ou também, como eu falei, Pelotas, pode ser Areal, ocupa, vamos supor, aí 13,4% da população de 100% de Pelotas. Claro que não é esse dado que eu passei, eu não vi, mas exemplo que eu estou dando. 3 vendas, uma outra porcentagem, para fechar os 100%, que é a população total. Podemos pegar por região, areal. Vamos supor, a população é de 13,4. Esse é o total do areal, mas ele é quanto? Densidade demográfica. Aí tu vai pegar essa população total e vai dividir pelos quilômetros quadrados, que aí tu vai ter uma média de habitantes dentro dessa área. Tá? Outro exemplo que eu posso dar, deixa eu ver. Tá, do país, do Brasil ser um país populoso, mas não é povoado. Aqui no caso, porque ele tem menos de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então, isso demonstra que ele é populoso, mas não é povoado. Interessante aqui, ó, que pelos indicativos, a China, a Índia é populosa, a China também, Estados Unidos também, Indonésia. Vamos repassar de novo. As taxas número de nascidos a cada 1.000 habitantes por ano, a taxa de natalidade. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que eu possa acrescentar. Que é bem interessante. Bom, taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Quanto a um país, taxa de fecundidade. Vamos lá. Juliana. Ô, Juliana, pode falar. Se quiser estar com alguma dúvida, eu posso explicar. Agora é a hora da gente tirar as dúvidas, tentar esclarecer o máximo possível. Por quanto mais clareza, é a melhor professora de geografia de todas. Obrigada. Ai, ai. Tô tentando, eu chego lá. Eu estou me dedicando. Deixa eu ver. Assim vocês vão me deixar constrangidos. Nem me fala, também quero. Vamos lá. Crescimento natural ou vegetativo. É natural ou vegetativo. Então, essas fases aqui eu já passei também, né? É a taxa de natalidade alta e taxa de mortalidade alta, país ou região pouco desenvolvido. Claro, nasce muito, mas infelizmente morre muito, porque não tem acesso. O exemplo que tem, na verdade, é na África, né? A África é o exemplo. E natalidade alta também nós temos na Índia. A natalidade é bem alta lá.
Gente, o bolo tá pronto. Ah, então nós vamos tudo para aí agora. Não dá, né, por causa da pandemia. Senão nós já ia todos. Comer o bolo do Alex. Vamos passar. Oh, bonito, tô esperando esse água. Ah, que legal. Tá. Aqui vem, essa parte aqui vem para cá, você também, eu achei muito legal. É um incentivo à imigração. Mas essa imigração, por exemplo, no Japão mesmo, ela tem uma coisa, ela contrata a mão de obra dos imigrantes que vieram para o Brasil, né? Um exemplo que eu daquele exemplo que eu dei. Só que assim, ó, tem a data, tu compra o passaporte de entrada para o país e o passaporte de saída do país. Tá? Tu tem tempo para ficar lá dentro, tu não pode se estabelecer lá. Tu vai somente para trabalhar no Japão mesmo. Tu fica lá um determinado tempo e retorna ao teu país. Eu acho que são chamados de casier, é alguma coisa nesse sentido. Nesta quarta fase do desenvolvimento, porque tem muitos idosos, que nem eu havia explicado, e essa mão de obra, que é o PEA, que é economicamente ativa, ela não tem quase. Essa estrutura, ela não tá, ela não é mais parelha, ela fica desigual, porque não tem quem sustente aquele pessoal que está lá em cima. A estrutura de baixo ela começa a diminuir. É uma outra aula da geografia da população também, mas é bem importante guardar esse PA e o crescimento vegetativo que está CV, que ele é baixo. E esses imigrantes que somam, que eu havia falado, que eles somam também no crescimento vegetativo, cresce para mais, esses imigrantes é os que entram, mas que eles realmente se estabilizam no país. Não é os que vão para trabalho contratado de temporada, seria. Bom, soma desses imigrantes e crescimento vegetativo. Aí soma eles. Aí imigra, entra, emigra, sai. Vamos repassar mais um pouco. Isso aí é para fixar bem, mas vocês vão tirar nota 10. Não vai ser nem 8. Menos que 10 não pode. Bom, o êxodo rural é o processo de 1940 a 1970 da população que ela sai da área rural para a área urbana. Mas chegando lá, ele sofreu esse choque cultural, né? Mexendo na sua estrutura, em tudo que eles haviam aprendido lá atrás, eles tiveram que mudar, né? Não, havia cidades que não tinham estrutura para receber tanta gente que ia para a cidade. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, aquelas favelas que tem, não é favela agora, é comunidade. As comunidades que tem lá, o pessoal não tinha condições de comprar casas. O que acontece? Eles acabavam invadindo, porque eles tinham que morar em algum lugar. Eles não poderiam ficar sem moradia. Que eu acho que entra ali que o Gerson falou, que foi os 5 anos em um de Getúlio, Juscelino Kubitschek. E aí tiveram que agir em políticas públicas. E o censo de IBGE coletaram dados aonde? No censo do IBGE. Bom, vamos lá, continuando. Tá. E também, nessa época, a mortalidade infantil ela diminuiu. Por quê? Essas mulheres tiveram acesso à vacinação das suas crianças. E uma série de benefícios
que vieram trazendo, né, na cidade. Deixa eu ver aqui, passar o slide 11. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, agora é a hora, não deixa para depois. Não deixa mesmo. Vamos tirar todas as dúvidas agora para mandar bem. Já estou aguardando. Pessoal, eu preparei esse material, eu achei que eu não ia conseguir dar toda a explicação, chegar até o final, porque tem que ser bem explicado, mas eu acho que eu consegui chegar no meu objetivo. Tá. Bem, a relação da mulher aqui que mais também trouxe para ela parar de ter filhos foi que filho, elas sai muito caro. E inserção da mulher. E a inserção dela na mulher no mercado de trabalho ocupou muito seu tempo, porque um bebê ocupa muito tempo da mãe. E hoje o Brasil já é uma realidade diferente. As mães são chefes de família. Tem mais chefes de família as mães do que aquela estrutura mais antiga, que eram casais, né? Hoje as mães estão sendo mais responsáveis pelas casas, né? Isso também influencia muito, tem uma grande influência. Deixa eu ver. Desculpa aí, ó. Deu barulho aqui em casa. Bom, deixa eu ver mais alguma coisinha. As mulheres moram sozinhas. Lá na universidade mesmo, tem umas quantas colegas minhas que moram sozinhas. Né? Ou dividem, claro, com outras colegas. Isso não se via naquele Brasil rural lá atrás lá. Isso era até feio. Bom, o que eu poderia mais aumentar aqui? O cenário mudou bastante. Do Brasil rural para o Brasil urbano. Bom, eu queria dizer que eu espero que vocês tenham entendido realmente, verdadeiramente mesmo, e que eu gostaria de ver todos na universidade. É muito importante para a vida da gente, é um crescimento. Eu demorei um monte para entrar, eu entrei na universidade com 42 anos. Por isso que eu estou nesse projeto, porque eu acho que outras pessoas que nem eu, mas não precisa também chegar aos 42 anos para entrar, pode entrar bem antes, tem a possibilidade de entrar. Eu fiz um cursinho popular, né, que na época pré-ENEM dos bairros, pela prefeitura, e eu consegui ingressar na faculdade. E eu acho que isso aí, a gente querendo, todos podem, todos podemos. Era uma coisa que antigamente não havia possibilidade. Para a pessoa que era pobre, não era tão fácil assim, sabe, de ingressar. Mas, então eu queria poder fazer alguma coisa para que outras pessoas entrassem que nem eu também, principalmente os jovens, porque os jovens, eles vão estar nos nossos lugares amanhã, amanhã logo próximo, porque amanhã está muito próximo, né? E a educação, ela é transformadora. E a única coisa que transforma a vida de uma pessoa é a educação. Alguém quer falar alguma coisa? Rafael? Não? Então, acho que é isso aí.